Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas eu espero que ele seja um vídeo que transforme a sua vida, que exorte, que lhe encoraje, né, que dê realmente uma nova visão daquilo que Deus tem para a sua vida, assim como trouxe para a minha vida uma nova direção. Que essa palavra também traga uma nova direção à sua vida. Amém? Vamos orar, vamos começar orando, entregando esse tempo ao Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Amém? Senhor Deus e Pai, Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus, Pai querido e amado, Senhor, Rei da Glória, nós Te entronizamos, Senhor, Te entronizamos, Deus, nesse momento, para que o Senhor ocupe o lugar que é Teu, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor. Consagramos esse momento ao Senhor. Pai, repreendendo toda ação maligna, toda retaliação, todo espírito de distração, todo espírito de barulho, de confusão. Senhor, que venha para tirar nossa atenção diante dessa palavra, desse alimento tão precioso que o Senhor tem para nos entregar neste momento. Envia anjos a este lugar, envia anjos ao lugar das casas, dos lugares onde as pessoas estarão, no escritório, no banheiro, no apartamento, num terreno, embaixo de uma árvore. Eu não sei, Pai. Eu não sei onde as pessoas estarão ouvindo, Senhor, este vídeo, esta palavra, mas aonde elas estiverem, assim como eu aqui agora estou, Pai, que o Senhor envie anjos para nos guardar as nossas mentes, os nossos corações, para que nós venhamos a estar atentos àquilo que o Senhor tem para ministrar em nossos corações. Deus, fala conosco, Pai. Fala no mais profundo da nossa alma, trazendo transformação, cura, libertação, nova visão, Senhor. Essa é a minha oração nesta manhã, Pai, nesta tarde, nessa noite, a hora que as pessoas estiverem assistindo isso, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, meu cabelo aqui no olho. Nós vamos meditar hoje numa palavra tremenda, que é a palavra que está no livro de 2 Reis, capítulo 18. Amém? A palavra que Deus ministrou ao meu coração fala sobre algo que Deus vem falando comigo nos últimos tempos e tem sido fundamental para a transformação da minha vida. Não só na minha vida espiritual, mas na minha vida também em casa, na minha organização, no meu dia a dia, nas minhas prioridades. Amém? E eu senti de compartilhar ela com você nesse dia, para que o Espírito Santo também desperte outras pessoas. A palavra vem falando comigo já há algum tempo, então eu creio sim que é uma palavra que vem do trono da glória, uma palavra que vem do alto, uma palavra que vem realmente para a transformação. Amém? Então vamos lá, no livro de 2 Reis, no capítulo 18, a partir do versículo 1, e diz assim: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que forte a declaração da palavra do Senhor em relação ao rei Ezequias. Porque se achegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a torre dos atalaias até a cidade
fortificada. Agora vamos pular um bocadinho lá para o capítulo 20, também a partir do verso 1. Mas deixa o 18 marcado, tá bem? Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te, lembra de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. A palavra de Deus diz que ele chorou muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, ou seja, Isaías já tinha saído da presença do rei Ezequias, né, já estava indo embora. Quando ele ora, ele recebe a palavra, Isaías sai, ele ora, e quando Isaías está chegando no meio do pátio, vem a palavra do Senhor para Isaías dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, nas mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Espírito Santo, mais uma vez eu oro, esteja conosco, ministra aos nossos corações e tem liberdade, meu Pai, com a tua palavra, em nome de Jesus. Né? A gente vai ver aqui um rei que começa na presença do Senhor, ele começa fazendo retamente aquilo que é a vontade de Deus, né? Ele realmente ama o Senhor ao ponto da palavra dizer que não houve de maneira que depois dele, não houve que ele fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que declaração poderosa a respeito de alguém. A palavra de Deus diz que não houve um homem que andasse reto na presença de Deus entre os reis de Judá como o rei Ezequias. E mais na frente a gente vai ver Deus mandando ele arrumar a casa. Vamos lá. O que Deus trouxe ao meu coração quando eu li, né, esses capítulos de 2 Reis? Algo que nós temos por natureza, né, a tendência de fazer, né? Quando eu li isso aqui, que eu cheguei que eu vou vendo, porque aqui entre o capítulo 18 e o capítulo 20, a história vai narrar como Ezequias vai se distanciando. Depois pega a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, você vai ver que ele vai se distanciando, ele começa a tomar decisões baseado nos conselhos de outras pessoas ao seu redor. E para de se preocupar com a presença de Deus, ele para de se preocupar com a voz do Senhor, e ele vai tomando ali alguns rumos, e ali, né, no capítulo 20, a gente vai ver que verdadeiramente Deus exorta Ezequias para que ele arrume a sua casa, ou seja, a sua casa estava uma desordem, né? A vida dos seus servos, talvez, a sua própria vida, a vida do seu lar, né? A vida da sua casa, o lugar onde ele reinava. Imagina, ele era o rei, a casa estava uma bagunça. Então imagine como é que não estava a vida desse homem, né? Ao ponto de Deus dizer: você vai morrer, então arrume a sua casa, porque você vai morrer, né? E aí a tendência, quando eu li isso, quando eu cheguei no capítulo 20, eu falei: meu Deus, como que ele conseguiu fazer isso? Como é que ele se afasta da presença do Senhor? Como é que ele tem uma vida, né, de referência, de fé, e de repente o homem está lá no capítulo 20, recebendo uma palavra de Deus através do profeta Isaías, que ele vai morrer, arrume a sua casa que você vai morrer. E quando eu li isso, eu falei: caramba, não acredito nisso não. Como é que faz uma coisa dessa? Como é que pode uma coisa dessa, né? E Deus me traz à memória agora, nesse momento,
Uma palavra que Deus me deu há muitos meses atrás, acho que mais de um ano, com certeza mais de um ano. Aquilo foi entre outubro e janeiro de entre outubro de 2023 e janeiro de 2024. Eu sei porque eu estava num lugar que não era a minha casa, e eu estava nesse lugar e eu estava meditando na palavra de Deus sobre o deserto, né? Como as pessoas criticam, né, o povo no deserto, quando Deus dá a ordem para Moisés tirar o seu povo do Egito e levar para o deserto, e quando chega lá, Deus começa a liberar o maná, né, para a vida daquelas pessoas no deserto, e a palavra de Deus diz que o maná tinha gosto de pão, de pão de mel, se eu não estou enganada, de mel, né, tinha gosto de mel, de bolo de mel, uma coisa assim. E fugiu agora, mas é de mel. E então, de repente, eu quando li aquela palavra, né, que tá lá em Êxodo, a grande questão é que a gente está acostumado a criticar, né, aquele povo que estava no deserto e que durante 40 anos, né, comeram do maná. Não comeram 40 porque depois Deus vai enviar as cordonizes, a gente vai ver o povo murmurando. E é sobre esse tempo de murmuração que Deus ministrou o meu coração. Que nós temos a tendência de criticar, né, de dizer, pô, povo ingrato, Deus tá mandando pão de mel todo dia e o povo ainda é ingrato, ainda reclama, como é possível um negócio desse? E teve um dia que eu tava lendo essa passagem e Deus falou no meu coração, você aguentaria comer 40 anos pão de mel? E eu parei assim, eu falei, pô, eu amo pão de mel, eu ia comer pão de mel feliz da vida durante 40 anos, né? Mas depois eu parei, eu pensei, eu falei, caramba, se eu comer, sei lá, 6 brigadeiros, 7 brigadeiros seguidos, no oitavo eu tô querendo uma coxinha, né? Coxinha não, que eu não como mais coxinha, mas uma empada de palmito. Porque a gente quer algo salgado, né? A gente quer um contragosto ali para equilibrar o sabor da nossa boca. E eu parei e falei, não, Senhor, eu realmente não ia conseguir comer 40 anos pão de mel, pão de mel, pão de mel, pão de mel, pão de mel. E foi aí que Deus ministrou o meu coração, né? Nós temos a tendência do julgamento. Nós não estamos vivendo o que o outro está vivendo, mas a tendência é nós julgarmos, é nós condenarmos, é nós criticarmos. Porque eu conseguiria, eu sou a santa, eu sou a crente, né? Eu sou a bambambam de Jesus, né? Mas quando você está no deserto de verdade, não é no deserto dentro da sua casa com o ar-condicionado ligado, com água gelada dentro do frigorífico, né, da geladeira, não é com carro na porta, que se você cansar de andar 10 minutos, você vou de carro, não vou a pé, vou de bicicleta, não, vou de skate, né, de moto, não. As pessoas estavam 40 anos andando no deserto, comendo uma única coisa. E aí, quando eu começo a ler aqui em 2 Reis, e eu chego aqui e vou, né, nessa fúria de criticar o rei Ezequias, filho da mãe, como é que você faz um negócio desse? Como é que você se afasta de Jesus? Como é que você comete um pecado desse? Você tinha tudo para servir a um Deus todo-poderoso, você vai se afasta. E o Espírito Santo ministra no meu coração. E o que você fez quando você se afastou de mim alguns anos atrás? Né? O que você fez? Você também servia, né? Serve agora, para a honra e glória de Deus, mas você estava servindo a Deus, um Deus todo-poderoso, o mesmo Deus de Ezequias, o mesmo Deus, né, que livrou você do pecado, que lhe deu uma vida diferente, que fez a sua vida ser transformada, e você teve a coragem de se desviar da presença dele para fazer de acordo com a sua vontade. E ali eu engoli seco, parei, porque quem conhece a minha história sabe, né? Em 2015 eu comecei a me afastar de Deus, eu já não orava tanto, eu já não lia tanta Bíblia, as coisas começaram a ficar relativas, bobagem, isso não é bem assim, não, isso também não é tão grave, as pessoas são muito radicais, muito religiosas, e aos poucos, eu costumo dizer uma coisa, quem me acompanha sabe, né? A gente nunca se desvia da presença do Senhor da noite pro dia, nunca, nunca.
Nunca. Se você estiver firme na presença do Senhor, verdadeiramente, você pode viver a grande tragédia da sua vida. Isso não vai lhe afastar de Deus, isso vai lhe aproximar do Senhor, porque você entende, você compreende que Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele você vai superar essa fase, né? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós sofremos algum baque nas nossas vidas, como foi o meu caso em 2022, e eu desviei, comecei a tomar decisões da minha própria cabeça, fui morar no Brasil, não queria mais ficar em Portugal, fui embora. Eu estava tomando decisões do meu coração, magoada, chateada, arrasada, revoltada da vida, que nada fazia mais sentido, e vou me embora pro Brasil, vou pra minha terra, vou começar minha vida de novo, vou fazer o que eu quero e tal. Por que que eu tomei aquela decisão? Porque desde 2015 eu vim ali num processo em que as coisinhas, né, foram se relativizando. Ah, beber tudo bem, é só um vinho, é um vinho português, é um vinho europeu, é um vinho italiano, é um vinho espanhol, é um vinho não sei das quantas. Não tem problema, álcool não tem problema, desde que seja com moderação. Isso é mentira. Álcool é problema. E ninguém venha me dizer, porque por experiência propríssima, álcool não agrada ao Senhor. E um dia eu ainda vou contar um testemunho sobre isso na minha vida. Nesse dia eu descobri, álcool não é de Deus. Ponto. Ponto. Eu não sei quem foi que inventou o vinho. Jesus transformou água em vinho, aleluia. Deus fez o vinho e tal. Mas você vai reparar que hoje em dia as pessoas não têm... como é que eu vou dizer assim? A maturidade para não beber. Não tem, ok? E aí eu comecei a relativizar as coisas, né? E fui relativizando e fui fazendo as coisas do meu jeito. Tanto faz aqui uma coisinha aqui, outra ali. Tanto faz ir para um barzinho. Gente, não tem nada demais ir para um barzinho. O problema não era ir para o barzinho. O problema é que o barzinho, o ambiente do barzinho já era relativo para mim. Eu não estava indo lá firmada na presença do Espírito Santo, com uma postura cristã, atenta ao que estava acontecendo ao meu lado e pronta para pregar a palavra de Deus se fosse preciso. Não. Eu tava de boa, eu tava no barzinho, eu tava com a galera, tava de boa, tava vivendo, curtindo a vida que há muito tempo eu não curtia, sabe? E ali eu fui tropeçando até cair de vez, ok? E quando eu li isso aqui foi o que Deus trouxe ao meu coração. Quem és tu, bolinha colorida no meio da pipoca? Quem és tu para estar julgando o rei Ezequias? Arrume a sua casa. Arrume a sua casa. Quando eu li isso, Senhor, mas eu tenho te buscado, eu tenho lido a tua palavra, eu tô orando como nunca. Porque isso há pouco tempo, esse choque aqui foi o ano passado. Eu demorei de trazer essa palavra para vocês, porque eu demorei de digerir, de entender, compreender e colocar em prática. Mas agora que eu coloquei em prática, agora que eu tô vivendo essa palavra de pôr em ordem a minha casa, aí eu posso compartilhar ela com vocês. Ah, Laina, você só prega o que você está vivendo? Não, infelizmente não. Eu gostaria de estar vivendo 100% aquilo que prego. Mas eu busco cada vez mais viver aquilo que eu prego. Eu busco cada vez mais estar em conformidade com a palavra de Deus. Não é fácil não, gente. Não venha me dizer que todo pastor é perfeito. Não. Perfeito foi Elias, que foi arrebatado aos céus pelo Senhor, de tão santo que era. Né? Então assim, não venham com essa coisa, Enoque, que era santo e foi arrebatado pelo Senhor. O resto, tá todo mundo aqui lutando para ser santo. Tá todo mundo aqui lendo a palavra de Deus desesperadamente, buscando mais, conhecer mais, aprender mais, para ser melhor cada dia. Então assim, eu não sou perfeita, eu não alcancei a supra-suma da santidade, né? Mas eu busco viver a palavra de Deus. Mas essa foi uma palavra que eu precisei de tempo para entender, para compreender aquilo que Deus estava falando no meu coração, para vir compartilhar a verdade com você. Quando Deus ministrou isso no meu coração, Deus começou a me mostrar coisas na minha vida que eu ainda não entendia. A arrogância, o orgulho, a prepotência, a soberba de achar que eu era perfeita demais, perfeitinha.
né? E todo mundo ao meu redor, amigos, familiares, sofriam com a minha tendência de não deixa isso fora do lugar, isso não pode estar assim, arruma desse jeito, e arruma não sei o que lá, e bota isso não sei onde, não deixa isso aqui não sei o que, uma chatice, uma chatice, uma chatice, entendeu? Só que Deus ministrou meu coração não só as minhas emoções, não era para pôr em ordem somente as minhas emoções, mas também a minha casa física, o meu lar, a minha rotina, a minha organização mental, né? Deus começou a ministrar no meu coração que a minha casa era reflexo da minha mente. Como assim, Laina? Você começou a ver coisas de coaching para estar falando sobre isso? Não, a palavra de Deus nos fala sobre isso, né? Põe em ordem a sua casa, é você levantar de manhã, como eu lutei nos primeiros dias, não foram fáceis, e arrumar a minha cama, porque eu tinha o hábito de fazer tudo menos arrumar a cama. Para que arrumar a cama? A gente vai bagunçar daqui a pouco de novo, né? Pra que arrumar? Pra mim, arrumar a cama era uma coisa assim, sem lógica, sem nexo, né? E um dia eu vi alguém dizendo que quando você forra a cama, você contribui com as bactérias. Aí foi minha desculpa mental pra não arrumar a cama, porque aí eu não tô contribuindo com as bactérias, né? Mas não é isso. Era uma forma de não fazer mais alguma coisa, né? Por exemplo, deixar a louça na pia de um dia para o outro era uma bobagem para mim. Besteira, amanhã eu lavo, né? Mas aí Deus começou a pontuar no meu coração que são pequenas coisas, né? Ah, você acabou de dizer que você não tá mais chata e tá se preocupando em arrumar a cama, em lavar a louça. Eu vou te dizer por quê. Hoje eu não tô paranoica, né? Se ficar alguma coisa fora do lugar, eu já não fico ansiosa, já não dá palpitação no meu coração, como dava antes. Mas o ter a louça lavada e a cama arrumada demonstra o quanto eu estou comprometida com a minha casa, né? O quanto eu estou comprometida em louvar a Deus por aquilo que Ele tem me dado, né? Uma cama para arrumar, um quarto para deixar arrumadinho, bonito, apresentável, né? Uma sala bem arrumada, né? Com velinhas cheirosas, com um perfume no ar. Isso agrada ao Senhor, né? A gente está cuidando bem daquilo que Ele nos deu. E à medida que Deus foi ministrando no meu coração, Deus foi falando não só em relação à casa. Eu tinha por hábito cobrar, né, das pessoas ao meu redor que fizessem algo que eu não fazia. Eu queria que todo mundo ao meu redor fosse extremamente santo quando eu não era. Eu queria que as pessoas soubessem Bíblia quando eu não procurava saber. Eu não orava, né? Não lia a palavra de Deus, eu não buscava a presença de Deus. Eu ia para os cultos e tudo que eu aprendia era sobre o que eu ouvia. E como é que eu vou pôr em ordem a minha vida espiritual se eu não leio a palavra de Deus, se eu não medito na palavra de Deus, se eu não compreendo quem Deus é, se eu não sei realmente o que é que Deus gosta e o que é que Deus não gosta? Então, como eu vou pôr em ordem a minha casa se eu não sei o que é ordem? Como é que eu vou pôr em ordem a minha vida espiritual? Como é que Deus vai me levantar para pregar a palavra dele, para ir para altares, para visitar igrejas, para falar da palavra dele para outras pessoas quando eu não sei cuidar nem da minha própria casa? E Deus começou a ministrar isso no meu coração. Você arrumar a sua casa, limpar a sua casa, organizar a sua casa tem a ver com você ser grata ao pouco que eu te dou, né? Como é que você vai conseguir organizar a sua vida quando você tiver marido, filhos? Como você vai conseguir gerir, né? Casa, família, casamento, trabalho, ministério, se você hoje tá sozinha nesse momento, não consegue ter a sua casa arrumada, não consegue ler a minha palavra, não consegue buscar a minha face, não consegue meditar naquilo que eu te falo, né? Às vezes eu li a palavra de manhã e vida que segue. O que é que você leu? Se você me perguntasse à noite, e aí, Laina, qual foi a palavra que você leu hoje? A palavra que eu li hoje, a palavra que eu li hoje, não sabia, né? Então, se você me perguntar qual foi a palavra que Deus, né, que o pastor leu na igreja hoje, eu sei qual foi a palavra que o pastor leu hoje na igreja, falando sobre Naamã, no capítulo 26 de 2 Crônicas. Quase não sai, vai sair. Capítulo 26, 2 Crônicas, falando sobre orgulho, né? E também falou sobre Tiago. Então, eu lembro por quê? Porque enquanto o pastor estava pregando,
Eu estava assimilando, eu estava refletindo sobre aquilo que o pastor estava falando, porque eu agora entendo que cada passagem bíblica, cada ministração tem algo para mudar na minha vida. Tem algo para despertar em mim, para mudar o meu comportamento, para me fazer ver de outra forma, né? Então, eu queria muito, muito compartilhar essa palavra com você. Quando Deus fala aqui com o rei Ezequias, né, que ele ponha em ordem a sua casa, o rei Ezequias, ele compreende que ele de fato se afastou da vontade de Deus e ele ora e ele vai clamar ao Senhor e ele diz: Senhor, mas o Senhor viu quanto eu andei, né, na tua presença, e foi uma oração que eu precisei fazer quando eu percebi que eu estava longe de Jesus. Eu tive que orar e eu tive que dizer ao Senhor: Senhor, lembra quando eu me converti lá em 2006? Meu pai, 2007, 2008, 2009, eu orava, eu lia a tua palavra, eu verdadeiramente, Senhor, te amo, apesar de ter me afastado da tua presença, eu te amo. E eu quero voltar a ouvir a sua voz, eu quero voltar a estar na tua presença, eu quero voltar a ter um relacionamento íntimo e sincero contigo. Meu Deus, a tua palavra diz que Deus, o Pai, procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu quero ser uma verdadeira adoradora que o adore em espírito e em verdade. Deus, ajuda-me a arrumar a minha casa, ajuda-me a pôr em ordem a minha vida emocional, a minha vida espiritual, a minha casa, o meu lar. Me ajuda, Senhor, a pôr a minha rotina em ordem. Eu quero ter sabedoria para cuidar da minha casa agora, que eu tô sozinha. Quero arrumar a minha cama, né? Hoje eu levantei, né? Eu fui para a igreja, acordei cedo, mas eu arrumei a minha cama antes de ir para a igreja, né? Eu tô sozinha em casa, eu poderia ter largado a cama aí, ter arrumado quando voltasse, mas Deus colocou no meu coração. Isso tem a ver com o seu compromisso com as pequenas coisas. Não é a cama arrumada simplesmente. É o seu compromisso com aquilo que você tem que fazer. Se eu não arrumar a cama, eu não vou para a igreja. Se eu não vou para a igreja, eu não vou ler a palavra. Se eu não leio a palavra, eu não oro. Se eu não oro, eu não busco a face de Deus e é uma avalanche. Então a palavra de Deus hoje é: arruma a tua casa, mas começa pelas pequenas coisas. O que é que na sua vida hoje está em desordem? Né? O que é que você precisa realmente buscar em Deus para colocar em ordem? Né? Às vezes você está vivendo uma vida de muitas festas, muitos passeios, né? Cheio de dinheiro no bolso, mas a sua mente está uma bagunça, a sua fé está destruída, o seu relacionamento com Deus não existe. Ou então você tem um relacionamento com Deus íntimo, perfeito, mas a sua casa está uma bagunça, suas gavetas estão descontroladas. Você procura um documento, você não sabe onde está, né? Você precisa encontrar um papel para entregar para alguém, você não sabe onde você colocou, né? Então, assim, organize a sua vida. A organização vai trazer paz, vai trazer ordem, vai trazer decência, né? E vai fazer você perceber a presença de Deus nas pequenas coisas. Quando nós estamos com a vida muito desorganizada, com tudo nos atropelando, a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus, a gente não está sensível à voz do Espírito Santo. E não venha me dizer que você é santo, que você está na presença de Deus e que Deus é o seu ajudador, o seu auxílio, aquele que fala com você, se você tem a sua casa uma bagunça. Alguma coisa não está bem, alguma coisa não está bem. Amém? Tá tudo perfeito na minha vida hoje? Se tivesse, eu não estaria aqui falando com você, já teria subido. Estaria com o meu Senhor na glória. Amém? Eu não vou ser hipócrita. Ainda tem muita coisa para arrumar. Ainda tem algumas gavetinhas para organizar, né? Ainda tem algumas coisinhas aqui dentro que Deus está ajustando, né? Que o psicólogo dos psicólogos tá botando no lugar, né? Que o Espírito Santo de Deus está organizando, o meu Senhor, o meu Redentor, que está me ajudando a colocar nas caixinhas certas. Mas nós não podemos nos distrair, não é porque a gente ainda não alcançou o lugar exato que Deus espera de nós que nós temos que parar. Muito pelo contrário, é tempo de continuar buscando, é tempo de continuar perguntando: Pai, o que mais eu preciso colocar em ordem para que eu não receba esse chamado do Senhor aqui, que eu não receba essa chamada de Deus: bora, arruma a casa, porque você vai morrer. E como você vai morrer, deixa pelo menos organizado o que tá aí.
Não. Que Deus esteja olhando para a gente, né? Como eu vi uma pastora pregando esses dias, que Ele olhe para as nossas vidas e diga assim, vale a pena manter esse vivo, vou acrescentar aqui mais uns anos, não por ameaça, né? Quando Ezequias chega aqui para Deus e diz, Senhor, eu quero sim colocar minha vida em ordem, eu quero te servir, Deus acrescenta 15 anos na vida de Ezequias. Já pensou você com 80 anos e Deus chegar assim e lhe dar mais 15? Você viver até 95, ou você está com 95 e Deus lhe dá mais 15, você viver até os 110, né? Então assim, bote a sua casa em ordem diariamente, põe essa casa em ordem o tempo inteiro, tenha atenção aos detalhes, pergunte ao Senhor, o que eu preciso colocar em ordem, Pai, para continuar no centro da tua vontade, no centro da vontade do Senhor, obedecendo a sua voz e sendo luz e sal para esta nação. Porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos luz e sal. Amém? A palavra de Deus hoje para você é essa, é para mim mais uma vez. Enquanto eu pregava, Deus já ministrou aqui em meu coração mais algumas coisas que eu preciso pôr em ordem, né? Que Deus traga ao seu coração também aquilo que você precisa pôr em ordem, porque Deus verdadeiramente quer nos usar para algo sobrenatural. Mas se nós não tivermos a nossa casa organizada, nós não teremos sabedoria nem entendimento para compreender o chamado de Deus para coisas grandiosas. Não tem como Deus chamar homens e mulheres para viver o seu propósito, os planos dele, quando a nossa vida está uma bagunça. Amém? Arruma sua casa, ajude outras pessoas a arrumar as suas casas. Vamos compartilhar esse vídeo para que mais vidas sejam despertadas para arrumar a sua casa. Amém? Que Deus te abençoe essa família e até o próximo vídeo.